Olá, eu gostaria de cumprimentar a todos e ressaltar o quanto é importante a gente continuar realizando o trabalho doutrinário, mesmo que à distância, porque isso nos permite manter uma sintonia edificante, pensamentos que nos levem para a evolução espiritual e a lidar com esse contexto tão difícil que estamos vivendo de uma maneira firme, com uma fé raciocinada. Então, é muito importante a gente vivenciar esses momentos, orando muito, lendo tudo que for positivo para o nosso crescimento espiritual. Diante disso, vamos começar com a oração inicial para que a gente possa ir mantendo a sintonia de luz e nos manter receptivos a toda a energia que emana de Deus e que os espíritos amigos estão promovendo para nos auxiliar neste momento. Então vamos lá. Agradecemos a Deus pela oportunidade de vivenciar este momento de serviço e de aprendizado. Agradecemos por poder aprender ainda mais de seus valores, valores que Jesus nos ensinou através dos exemplos de suas palavras. E pedimos, rogamos a Deus o amparo necessário e o auxílio para que a humanidade, para que todos nós possamos passar por este momento tão delicado, absorvendo o aprendizado que Deus quer nos proporcionar. Que assim seja. Bom, o tema discutido hoje é Renovação em Amor, do capítulo 22 do livro Ceifa de Luz. É um capítulo muito interessante e muito adequado para o momento atual. Primeiro, acho importante a gente contextualizar a fase que estamos vivendo. O fato é que, se pensarmos bem, nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos encarnados, compartilhávamos de uma concepção de que o homem era todo poderoso. Muitas vezes a gente achava que a natureza estava sob controle, tendo em vista os avanços tecnológicos, científicos que vínhamos proporcionando e desenvolvendo. A gente poderia se gabar de que nós conseguíamos nos proteger da chuva, do vento, poderíamos nos gabar de prever uma erupção de um vulcão, por exemplo, ou de um maremoto, de um terremoto, de construir edifícios de mais de 100 andares e ainda assim estes mesmos edifícios não serem abalados por terremotos ou outras catástrofes naturais. E de repente, há semanas atrás, a gente foi surpreendido com uma pandemia que é completamente desconhecida da humanidade. A ciência corre para tentar compreendê-la e pará-la, e tem enfrentado enormes dificuldades para isso. É inevitável que, diante de um contexto como esse, a gente se pergunte se realmente a gente tem aquele controle que imaginávamos ter, se realmente nós somos tão poderosos quanto pensávamos ser. A gente, antes dessa catástrofe biológica, acreditávamos que o importante era produzir. O foco sempre foi economia, PIB, fazer com que a sociedade produzisse cada dia mais e mais e mais e mais, mesmo que às custas da destruição da natureza ou da exploração dos homens. A ideia era enriquecer, né? Era acumular riqueza. Contudo, ficou claro neste momento que
algo invisível pode simplesmente ceifar a vida na Terra, a vida material, que eu digo. E é importante a gente refletir sobre isso, porque se porventura essa riqueza ela se mantenha entre essa geografia terrestre, nada valerá se nós não estivermos aqui para lidarmos com ela enquanto instrumentos de evolução. Então, a humanidade vinha dedicando enorme tempo a questões puramente materiais, e que basta um vírus para fazer com que nada disso tenha sentido. Se nós não estivéssemos aqui, se os homens, se os espíritos encarnados não estivéssemos aqui, tudo isso perderia todo sentido. É um grande alerta para nós, para entendermos que essa riqueza material, os carros, as pontes, os grandes feitos da tecnologia, os túneis embaixo de um oceano, como o homem foi capaz de construir, tudo isso, na verdade, é secundário. Tem seu grau de importância, mas não tem importância alguma se não existirem homens, se não existirem espíritos encarnados para, através desses instrumentos, evoluírem. Então, é uma lição para todos nós, porque se a gente em algum momento desencarnar completamente, tudo vai ficar aí perdido. E o que é que vai ficar? Porque a vida continua, desencarnados. O que vai ficar é a maneira como a gente utilizou esses instrumentos materiais para o bem comum, para a evolução espiritual. E é isso que vai ficar, porque a vida espiritual vai continuar. Se a gente não aproveitou essa relação com a matéria, com o fito de levar a evolução espiritual, nada fará sentido. Se a gente viveu simplesmente para servir o dinheiro, servir os bens materiais, tudo isso vai perder o sentido, porque tudo que a gente se dedicou ficará aqui perdido. E aquele que só serviu ao dinheiro ou ao bem material, ele vai para o plano espiritual sem aprendizado, sem enriquecer-se do ponto de vista espiritual. Portanto, é um momento em que nos convida à reflexão, é um momento muito importante que a humanidade está vivendo, e nós devemos sim ter dimensão dessa situação que vivemos. Dimensão refletindo e aprendendo, entendendo que a Terra ela não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio de evolução, apenas um estágio da evolução espiritual. E compreendendo isso de uma maneira serena, sábia, que não é fácil realmente manter serenidade e sabedoria num momento como esse, mas a gente precisa desenvolver. E a serenidade e sabedoria só vem com a maturidade espiritual e com a fé. A fé de que o melhor vai acontecer. O melhor vai acontecer. Porque Deus está no comando de tudo, e Ele só proporciona o que é melhor para os seus filhos. Por mais que a princípio possa parecer que não é o melhor, se a gente olhar do ponto de vista imediatista, parece que as coisas estão um pouco fora do controle, há muito receio, muito temor, porém, esse é o melhor caminho, porque esse é o caminho que nos leva à reflexão. Se a gente não aprende com as mensagens que o Cristo nos trouxe, com o exemplo do Cristo, então a gente vai aprender com as dores, as dificuldades de um momento como esse, tão difícil do ponto de vista da saúde pública, da economia, do ponto de vista social. A gente precisa entender que o grande indicador de felicidade
da humanidade não pode ser o PIB, não pode ser a produção de riqueza material, como os economistas e as pessoas de modo geral levam em conta. A ideia é, vamos crescer, 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 não importa a natureza, não importa se o crescimento está vindo em detrimento da dignidade do outro. Não, a gente tem que parar e refletir sobre essa realidade. Porque o grande indicador que deve nortear a humanidade é a dignidade. E eu não falo isso do ponto de vista materialista, não. Simplesmente da dignidade no sentido de das pessoas terem um mínimo existencial, de terem um alimento na mesa, de terem uma moradia com um mínimo de conforto, segurança. Não é só isso, é dignidade espiritual também. E dignidade espiritual envolve o conforto emocional de sentir que é acolhido, que é amado, que alguém dá atenção. É de vencer essa indiferença generalizada na humanidade, em que os homens se separam em muros e constroem muros para se diferenciar uns dos outros e sentem que são superiores porque são de uma determinada nacionalidade ou são de uma determinada religião ou de uma determinada raça. Esses muros que são tão demandados pelas pessoas que elas querem se diferenciar, então elas querem simplesmente frequentar camarotes ou viver em condomínios de luxo para se diferenciar de outras pessoas, sendo que todos estão no mesmo barco. Em algum momento, essa pessoa que vive no condomínio de luxo terá que sair do condomínio de luxo, terá que ir a um órgão público para resolver algo, ou levar o filho a uma escola, ou trabalhar fora do condomínio. Então, por mais que as pessoas queiram construir muros, elas não conseguem se separar por completo das pessoas, do outro. Não conseguem. E é importante que a gente entenda isso. Essa pandemia, inclusive, ela vem para nos ensinar que ela atingiu a todos os países. Ela ainda está em encaminhamento, porém, ricos, pobres estão sendo atingidos. Para mostrar que estamos todos iguais e estamos no mesmo barco. Nós não somos iguais, nem do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista material. Alguns vão sofrer mais do que outros, é verdade. Mas, no final das contas, todos serão afetados. Todos. Uns menos, outros mais, mas todos terão a sua parcela de prejuízo. Todos terão problemas a resolver e ficarão impedidos de resolver, porque as repartições não funcionam, o comércio não funciona, as pessoas estão doentes mas isso é importante até para exercitar a paciência também. Não é fácil, é um contexto difícil. Mas só com serenidade e reflexão para entender o momento que a gente vai aprender. Eu falo como alguém que está sendo afetado de várias maneiras. Gostaria de fazer 1000 coisas que não estou podendo fazer. E tenho certeza que todos vocês estão também passando por uma situação assim. E o que a gente deve fazer? Talvez seja o momento da gente parar. Porque até então a gente não parava. Era sucessivamente trazendo compromissos, responsabilidades e criando necessidades. Muitas vezes a gente nem tinha aquelas necessidades. Mas a gente criava para ocupar o tempo. Por que ocupar o tempo? Porque se a gente não ocupa o nosso tempo com essas coisas que distraem, a gente tem que olhar para si. E olhar para si é um ato de enorme responsabilidade. É um ato difícil de encarar a si mesmo e tentar olhar para si de uma maneira amorosa, entender que nós temos defeitos e
não se punir por esses defeitos, mas sim refletir para melhorar do ponto de vista moral e espiritual. E muitas vezes é mais fácil viver na bolha da rede social e sempre ligando o computador e assistindo a TV e assistindo um jogo de futebol e sempre se ocupando para evitar refletir. Mas a reflexão, a autoanálise, ela é um elemento essencial à evolução espiritual. Então, se a gente não fazia por opção, então a gente vai ter que fazer agora como única alternativa. Porque vai chegar um dado momento que a gente fica realmente sem ter o que fazer. Nada para nos distrair. Somente nós dentro de um cômodo, de uma casa e tendo que pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos atos. Vamos aproveitar bem este momento. Não vai ser um desperdício de tempo, vai ser um ganho na realidade. E é um pouco isso que o capítulo 22 do livro Cifra de Luz vem trazer, através do que o título diz, renovação em amor. A renovação advém exatamente dessa capacidade de aprender com as dificuldades. E o capítulo inicia assim: quando as crises te visitem, antes problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Então, ele já traz uma dimensão das consequências das crises, das dificuldades que enfrentamos, dos desafios, que é o burilamento espiritual, que é a causa e efeito, a gente entender que o que a gente está vivendo neste momento é efeito de atos, de constantes ações e pensamentos da humanidade, e que nós fazemos parte disso. E é um convite a pensar e viver algumas dores e dificuldades para mudarmos nossa conduta. Entretanto, continua, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Essa segunda parte, ele já traz uma outra dimensão, do aprendizado, que é do aprendizado e, essencialmente, dos desafios que a humanidade vive e que um espírito encarnado passa. Exatamente a renovação, o pós a dor, o pós a dificuldade, que se a gente reflete bem e compreende e aprende com as circunstâncias, a gente pode nos melhorar e sermos melhores. Nós nos renovamos, nos regeneramos. Esse é o grande objetivo. A gente está na jornada agora, estamos no meio do caminho, mas o objetivo é se melhorar. É claro que quando passar essa pandemia, essas dificuldades, porque ela passará, é claro que a gente ainda não vai estar perfeito, a gente ainda vai enfrentar outros desafios, mas em alguns pontos específicos a gente já vai ter condições de se melhorar. E é isso. Esse é o convite que nós recebemos. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Então, a gente tem que aproveitar essa interação com essas dificuldades, com a relação que nós temos com a mídia, com os irmãos que estão encarnados ou desencarnados, como uma bênção que Deus nos proporcionou para o crescimento espiritual, para o aprendizado. E o livro Cifra de Luz, ele vai além, dizendo que Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então, tudo que nós estamos passando neste momento, estamos passando porque precisamos, todos que estamos aqui. Porque Deus é justo e bom, e Ele não coloca um fardo a alguém, Ele não proporciona uma dificuldade a alguém que não precisaria passar por aquilo, porque não seria justo fazer isso. Então, se a gente está vivendo isso, nós precisamos viver. Aceitação e paciência,
sem fuga ao trabalho. São quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Então, vamos resumir essa aceitação e paciência com a resignação, de entender que a gente deve fazer nossa parte, né? A gente deve trabalhar, como ele diz aqui, sem fuga do trabalho, ou seja, a gente deve manter o esforço de aprender, de evoluir e poder servir da maneira que for possível a todos. Inclusive, ficando em casa é uma maneira de auxiliar. Se a gente não pode fazer outra coisa, mas se a gente pode doar algo, ou seja atenção, seja algo de material, a gente fazê-lo também. Mas o importante é entender que a gente não tem controle sobre o universo, entender que Deus é maior que tudo isso e se resignar. Aguardar também, esperar com paciência o momento em que isso vai passar. E que não é o tempo que a gente quer que vai passar. A gente não tem controle sobre isso. Entender que nós não somos esses senhores poderosos sobre nossas vidas. Quiçá sobre a vida do mundo. Sobre a vida da humanidade. Então, é compreender que Deus está no controle disso e confiar nele. Que essa situação vai ser superada no momento em que ela deverá ser superada, de acordo com a inteligência divina e não de acordo com a nossa inteligência tão limitada. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Então, esse momento de dor, de crise que estamos vivendo, é uma oportunidade, em verdade. Ela é uma oportunidade para esse reerguimento de instrução. E devemos aproveitar a oportunidade. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Então, se a gente desenvolve amor, se a gente distribui amor entre os nossos irmãos, a gente vai estar auxiliando a eles e a nós também, e auxiliando toda a coletividade. Até porque o público, o coletivo é supremo diante da visão egoística ou individualista. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e libertação. Então vamos buscar essa libertação através do autoconhecimento, da compreensão do momento atual, para utilizá-lo em nosso proveito. Utilizá-lo em nosso proveito através da evolução dos erros, buscar pensar em que no futuro e a partir do presente, inclusive, a gente não deve repetir os erros que a gente cometia. Sem aquela punição, aquele castigo, mas entendendo que é uma oportunidade de evolução. E lembrando o Livro dos Espíritos, quando trata da lei de destruição. E Kardec pergunta, na questão 728, a destruição é uma lei da natureza? Os Espíritos respondem, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais de destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, esse momento de dor, de dificuldade que estamos vivendo, é sim uma oportunidade de transformação. Que a gente tenha a serenidade, a sabedoria para aproveitar este momento como uma verdadeira oportunidade de nos tornarmos obreiros do Senhor e evoluirmos espiritualmente cada dia mais. Assim eu encerro o trabalho de hoje e rogo a Deus que a gente possa não apenas compreender os ensinamentos, mas vivê-los, praticá-los e aproveitarmos esta oportunidade para evoluirmos como seres humanos e enquanto espíritos imortais. Que assim seja.